controle de pragas agrícolas, desenvolvidos pelos estudantes Marcelo Nogueira, Bruna Machado e Gabriel de Souza. Foi orientado pela professora Valéria, co-orientado pela professora Thais e foi desenvolvido no Cefet. Podem começar, meninos. Lembrando que vocês têm 10 minutos para apresentar e os avaliadores têm 10 minutos para fazer entre perguntas e respostas, ok? Ok. Obrigado. Começando agora a contar o tempo de vocês. Bom, vamos lá. Bom dia, gente. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer por vocês estarem prestigiando a gente. Nós fazemos parte do projeto Agrotox Info. Nós temos a Valéria Pereira como professora orientadora, eu sou a Bruna Machado, estudante do terceiro ano de meteorologia e atuo na área de pesquisas. Marcelo? Bom, o Marcelo Draco. Alô? Sim. Ok. Meu nome é Marcelo Draco, estou no terceiro ano de técnico mecânica e atuei na área de eletrônica e informática. Olá, meu nome é Gabriel Alves, estou no terceiro ano do curso técnico de mecânica e minha área de atuação foi mecânica. Então, vamos lá dar um contexto aqui do nosso trabalho. A gente decidiu trabalhar com milho. O milho tem um papel muito importante no agronegócio brasileiro, tendo em vista que o milho é o segundo grão mais exportado e fabricado aqui no Brasil, e nós somos os terceiros maiores produtores de milho do mundo, atrás somente da China e dos Estados Unidos. A gente pode relacionar essa importância com o fato de que, a partir do milho, nós conseguimos cerca de 3.500 aplicações, dentre elas combustível, aqui no caso do Brasil nós temos o etanol, alimentação e bebidas. Então, é de se esperar que essa cultura no Brasil tenha muitos gastos com os agrotóxicos. Aqui a gente trouxe um dado que cerca de 1,42 bilhões de reais foram gastos entre 2016 e 2017 em inseticidas somente na cultura do milho. O problema é que, com o uso indiscriminado desses inseticidas, bem como outros métodos de combate a pragas, leva a praga a ter um certo nível de resistência. Então, a gente decidiu trabalhar com a praga que mais afeta o milho aqui no Brasil, que é a lagarta do cartucho, o Spodoptera frugiperda, que, por ela conseguir atacar todas as fases do milho, ela é considerada a maior praga de milho das Américas. Posto tudo isso, o objetivo do nosso trabalho foi criar um protótipo que consiga identificar e remover lagartas em meias plantações. Certo, estão me ouvindo aí? Só para confirmar. Estamos sim. Ok, Sim. Ótimo. Programação, vamos entender como esse robô funciona. Tá, pode passar. Softwares e as bibliotecas. TensorFlow. TensorFlow nada mais é do que uma biblioteca que nos permitiu utilizar redes neurais. Já vou explicar o que é redes neurais. Segura essa informação. Pode passar novamente. Anaconda. Anaconda é uma plataforma de código aberto para utilizar a linguagem Python e R. Nesse robô, nós utilizamos a linguagem Python e C++. Tá? Segura essa outra informação. OpenCV. Ele deu os olhos do robô. Isso também é uma biblioteca, OpenCV. O nome científico disso é visão computacional. Pode passar novamente. Certo. O primeiro teste que fizemos foi com as redes neurais convolucionais. Como é que funciona uma rede neural? Imagina neurônios. Na verdade, são neurônios, né? Você pode dizer assim. Imagina uma criança aprendendo a diferenciar o que é uma lagarta, um crocodilo e um jacaré. Ela vai analisar a sua estrutura, o seu formato e o seu tamanho, largura, e ele vai começar a processar esses dados, que no caso são as hidden layers, camadas ocultas. Então, até chegar no resultado final, que é quando ele consegue classificar as espécies das lagartas. Então, esse era o objetivo que a gente estava utilizando o TensorFlow. Só que, pode passar novamente, a rede neural ela estava tão pesada que a gente não conseguia carregar ela no robô. Então, a gente utilizou algo mais simples, mais leve de processamento, o OpenCV.
Então, ali a gente estava analisando a cor do objeto, a sua altura e a sua largura, tá? Então, foi assim que fizemos. Pode passar novamente. Funcionamento do sistema. Como o robô, como é que ele executa suas tarefas? A picâmera, ela detecta uma planta ou uma lagarta, e ela envia esses dados para o Raspberry. Raspberry é um microcomputador. Lembra que eu falei para segurar as informações? Então, com o Raspberry utilizamos a linguagem Python, tá? O microcomputador, ele faz esse processamento, envia para o Arduino Nano e o Arduino vai começar a processar. Ok, eu devo acionar as rodas ou o braço robótico, tá? Então, é dessa forma que funciona. Pode passar novamente. Bom, a área de mecânica nada mais é do que a modelagem em 3D por trás do protótipo. Para essa modelagem 3D, nós podemos utilizar uma série de softwares. No nosso caso, nós optamos por escolher o software Fusion 360 da Autodesk, devido à sua versatilidade de uso. Bom, mas como está sendo indicado aqui, o nosso protótipo nessa vista explodida, ele é dividido em duas partes principais, carro e braço robótico. O carro ele vai ser composto por dois chassis de 250 por 200 por 3 milímetros. Esses chassis eles estão conectados por um conjunto de 8 colunas de espaçadores. E o braço robótico é justamente essa ferramenta que vai nos proporcionar remover essas lagartas das plantações de milho. Bom, mas para garantir um bom funcionamento do sistema como um todo, desempenho, eficiência, uma série de testes foi necessária. O primeiro deles é o teste de estática, que tinha justamente como objetivo no caso, mensurar o peso dos componentes eletrônicos constituintes do protótipo. Então, aqui nós temos nessa tabela listado mais ou menos qual seria a massa total de todos os componentes, quase 892 gramas, distribuí-las pela estrutura do protótipo, visando manter justamente a sua integridade, o seu equilíbrio. Enquanto que o teste força uniaxial, ele tinha como objetivo determinar a deformação gerada pelos componentes eletrônicos, ou melhor, pelos espaçadores na presença desses componentes eletrônicos. A partir de alguns testes, algumas observações que nós fizemos pelo próprio Fusion 360, nós conseguimos constatar que o nosso protótipo ele pesava cerca de 30 newtons e conseguia suportar, no caso, né, um peso de até 50 newtons. Além disso, se nós formos voltar um pouco aqui e nós formos analisar bem essa garra aqui na ponta do braço robótico, a gente chegou a uma observação de que, na verdade, essa garra ela tem pouca resistência, pouca aderência no momento de apreendimento da lagarta. Então, para resolver essa problemática, nós a envoltamos com uma espécie de tecido que possuísse objetos cilíndricos que fossem mais aderentes a justamente esses corpos cilíndricos apresentados pela lagarta de estudo do projeto. Ótimo. Vou falar sobre eletrônica, então. Vamos lá. Pode passar agora. Ok. Qual foi o programa que utilizamos, dentre milhares que existem? Utilizamos o FreeTsim, tá? Pode passar novamente? Ok. Fizemos esse circuito por etapas, tá? Então, deixa eu explicar agora. Utilizamos um conjunto de 3 pilhas 18650, uma voltagem de 12 volts, só que o Raspberry e o Arduino Nano, eles não aceitam 12 volts, eles aceitam 5 volts. Então, a gente precisou fazer uma regulagem, tá? Então, utilizamos o LM2596 e o 7835. O LM2596, ele pega esses 12 volts, dissipa, utiliza 5 volts e guarda o restante para utilizar em outro momento. O 7835 não. Ele dissipa essa energia, ele pega apenas os 5 volts e o restante ele joga fora, sabe? Então, ele transforma tudo em calor, tá? Então, o LM2596 estava alimentando o Raspberry, o Raspberry estava alimentando a picâmera, tá? Agora, passando para o Arduino Nano, o Arduino Nano estava alimentando o L293D. O que são esses chips? Esses chips controlam o sentido de rotação dos motores DC. E o que são os motores DC? Por exemplo, o robô vai para frente ou para trás, ou ele vai para um lado ou vai para o outro, tá? Então, essa é a ideia. Utilizamos 4 servos motores MG90S para o braço robótico e 3 servos motores MG90S para a movimentação da picâmera. Pode passar agora novamente para o vídeo. Meninos, vocês têm 1 minuto para finalizar a apresentação, tá? Tá. O robô é ativado, a planta é detectada, ela está analisando se tem uma lagarta, a lagarta é identificada e ela é retirada da planta. Gabriel, pode finalizar, tá?
Bom, então nós agradecemos a presença de todos aqui, aos avaliadores, aos ouvintes. Agradecemos também a oportunidade concebida por toda a comissão da 14ª FECT. E é isso, basicamente. Muito obrigado. Obrigada, meninos. A gente vai começar a avaliação agora. Eu gostaria de avisar para os avaliadores que a gente tem 10 minutos entre as perguntas e respostas de vocês. Aí alguém quer começar? Alessandra, Marcelo, Christian, Rosane? Eu posso começar, não tem problema. Eu falei que eu podia começar, mas tudo bem. À vontade. Vamos, Rosane. Então, bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, não é, participando desse evento. Na verdade, eu já fiz algumas tentativas, mas foi a primeira vez que eu, de fato, consegui, né, encaixar tudo direitinho. E eu estou encantada, né, encantada com o trabalho de vocês, né? Eu não sou da área, né? Eu resolvi escolher uma sessão totalmente diferente do que eu costumo fazer, de onde eu costumo trabalhar, né? E meu encantamento está completo, tá? Então, vocês estão de parabéns, né? Pela iniciativa, pela proposta do trabalho, e só estou aqui na torcida, né? Na torcida para que dê certo. Eu tenho um comentário que, na verdade, vocês meio que responderam aí no último slide que vocês colocaram, que é o robô atuando, né? Porque eu me perguntei, né? Eu fiquei imaginando, enquanto vocês estavam apresentando, o que ia acontecer com a lagarta, né? Porque o robô ia conseguir identificar a lagarta, e aí vocês conseguiram resolver uma questão que eu estava imaginando, poxa, o robô vai tentar pegar a lagarta, ou ele não vai conseguir pegar, ou ele vai trucidar a lagarta, né? Apertando demais, enfim, aí vai virar uma geleca. Aí eu fiquei aqui, né, no delírio. E aí vocês disseram não, né? Vocês colocaram aí que tem uma superfície adesiva simplesmente para aderir com a lagarta, e tem aí pelo que eu vi, né, um recipiente aí no próprio, ao lado do robô, que teoricamente depositaria a lagarta viva, né? Essa é a expectativa. Vocês usaram como modelo da lagarta uma espuma, não é isso? Sim. Vocês tiveram a oportunidade de fazer algum teste com um bicho de verdade, com uma lagarta verdadeira, para ver como é que funcionaria isso no animal vivo? Essa seria a minha pergunta, né? Ou eu queria ouvir vocês com relação à expectativa de vocês, né? O que vocês imaginam que vai acontecer com a lagarta viva? Ok, então, essa é uma das questões do nosso projeto mesmo. A gente ainda está pesquisando qual o fim que a gente vai dar às lagartas. Uhum. A gente ainda não teve a oportunidade de conseguir usar uma lagarta de verdade para fazer esse projeto, mas a gente quer fazer isso é um dos nossos planos futuros. Para o fim da lagarta, a gente ainda está pesquisando, mas a princípio a gente estava pesquisando sobre utilizá-las como adubo orgânico ou fabricar um fertilizante orgânico. Sim. Só que a gente tem que pesquisar ainda mais um pouquinho sobre a composição delas e como é que a gente ia fazer isso funcionar direitinho. Sim. Não, o que eu imaginei é exatamente isso. Até eu não sei, aí teria que avaliar, né? Os componentes, né, da lagarta, para ver se não tem alguma coisa tóxica, mas se não tiver, sim, exatamente. Talvez até possa espremer a lagarta ali mesmo, in situ, e ela se tornar o adubo, né, do próprio lugar onde ela se encontra, não sei. Né? Sim, a gente... Mas, enfim, era esse comentário. Muito obrigada pela oportunidade. Vocês todos estão de parabéns. Né? Posso responder? Mantenham essa garra,
Mais algum avaliador? Sandra vai perguntar. Marcelo. Alessandra, vamos. Bom dia, gente. Cara, cada ano que passa na FACT, eu fico assim mais encantada com os trabalhos que a Renata coloca para avaliar. Na verdade, dessa vez ela me ajudou até a selecionar, mas vocês começaram a falar, eu juro que eu cheguei a me arrepiar, tá? Porque bom, só a parte inicial que eu entendi um pouquinho, tá? Porque mecânica e eletrônica não é muito minha área. Mas quando vocês começaram a mostrar a parte de redes neurais e tudo mais, eu falei, gente, que máximo eles estarem trabalhando e juntando todas essas áreas, tá? Mesmo o trabalho de vocês ainda está inacabado, né? Ainda está em andamento, mas eu queria dar um super parabéns para vocês, porque está muito legal, tá? Espero que vocês continuem na pesquisa. É muito, muito bom ver o pessoal das escolas de ensino técnico, até dos anos mais novos, né? Tendo essa visão da ciência e, assim, eu tenho muita esperança que o futuro são vocês, na ciência. Tá? Então, assim, meu primeiro comentário é parabéns. Eu estou toda arrepiada aqui com o trabalho de vocês. Eu tenho 2 perguntas para fazer, que uma talvez seja você deve ter falado e eu deixei passar, mas é que quando vocês estão fazendo usar redes neurais para poder identificar a lagarta, né? Não é isso? É que travou um pouquinho, Eu acho acho que que travou o seu áudio. Travou o seu áudio, Alessandra. Eu vou tirar o meu vídeo para facilitar, então pode ser na internet. Tudo bem. Ok. Então, vamos lá. A minha pergunta foi, vocês estão usando redes neurais para poder criar um modelo que vai identificar a lagarta para ser removida lá da plantação. Não é isso? Eu não sei se vocês falaram isso, eu perdi, mas o que vocês pretendem colocar para ela identificar o que não é lagarta? Ficou ruim ainda? Não, é que o Marcelo está sem áudio. Alguém tá dando para ouvir? Alô, tá me ouvindo aí? Estou ouvindo, Marcelo. Tá me ouvindo? Ótimo. Caramba, ainda bem. Que susto. Ok. Como a gente pode diferenciar? Ótimo. Sabe por quê? Quando você começa... Lembra da camada de entrada que eu falei? Tinha a camada de entrada, camadas ocultas e a camada final, resultado? Então, a camada de entrada é onde você faz o treinamento da rede neural. A camada oculta é onde você faz o processamento. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Com a camada de entrada, eu posso colocar todas as espécies de lagartas. Eu digo todas. Quando eu faço isso, a rede neural vai começar a processar tudo isso e ela pode classificar todas elas. E como assim, Marcelo? Ela vai começar a treinar e vai começar a entender o que é um besouro, quer dizer, o que é um objeto não identificado e o que é uma lagarta. Quando ela identificar o que é um besouro, ela vai falar, ok, eu não tenho que tirar isso daqui. Ou então, sei lá, algum recipiente que esteja lá, ela vai entender, ok, eu não tenho que tirar isso daqui, mas ela vai continuar procurando as lagartas. Mas, Marcelo, e para quanto a outros tipos de pragas? Olha só, lembra que eu falei da questão do treinamento? Então, a gente tem 2 formas. Ou a gente carrega todos os tipos de pragas nessa rede neural, ou a gente faz o seguinte, aprendizado de máquina, que é o futuro desse robô. E o que é isso? Você tem ali, além da rede neural, pegando essas amostras de imagens das lagartas e fazendo processamento, você também tem um banco de dados para armazenar esses dados. De certa forma é isso mesmo. Então, por exemplo, ela vai identificar uma lagarta e se ela vê um outro inseto que não corresponde a uma lagarta, mas está ali naquela região da planta, ela vai entender, ok, eu não sei o que é isso, Marcelo, mas ela está aqui. você tem 1 minuto para terminar sua resposta, tá? Tudo bem.
mas ela está aqui prejudicando a minha planta, entendeu? Então, é assim que vai funcionar o robô no futuro. Por enquanto, a gente não pode fazer as aprimorações. Ah, tá. Porque eu fiquei preocupada de você estar só alimentando o início do seu modelo. É porque, na verdade, eu penso muito mais em machine... eu vejo mais o machine learning do que redes neurais, porque no machine learning você tem que alimentar o modelo com o que é e o que não é, né, para ele poder identificar. Então, vocês pretendem dar um pouquinho mais de informação sobre a lagarta para ele poder processar e identificar o inseto correto, não é isso? Sim, exatamente. Tá, beleza. A minha segunda pergunta, na verdade... Alessandra, não vai dar tempo, não. Não, tá bom. Não dá tempo. Gente, olha só, eu peço até desculpas, eu sei que tem muitos trabalhos legais, mas a gente teve que criar uma estratégia para que todos os trabalhos pudessem ser apresentados. Então, para ficar bem igualzinho, são 10 minutos de apresentação e 10 de perguntas. Alessandra, você pode mandar as suas perguntas na ficha de avaliação. Christian e Marcelo, peço desculpas, mas no próximo trabalho a gente começa por vocês, ok? Eu vou passar agora a mediação para o Wallace, que trabalha com a gente também. Ele vai ser o mediador dos próximos trabalhos. Eu vou agradecer a presença de vocês. Qualquer coisa, eu estou por aqui, tá? Pode. Bom dia. O próximo trabalho é o 058, drone para identificação e combate de zonas de produção de insetos. Os estudantes são a Gabriela Ferreira de Mesquita, Larissa Rocha dos Santos, Esther Elrin, Campos Dias, o orientador é o João Roberto de Toledo Quadros, a escola é o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Socorro da Fonseca, Rio de Janeiro. Todos os estudantes estão presentes? Está dando para me ouvir? Podem começar, estou começando a contar o tempo. Desculpa, Letícia, pode começar, tá? Gabi, não tá dando para te ouvir. Ainda não. Tá muito baixo o áudio. Não. Alguma ajuda? Vocês estão tentando... Ela tá com problema no áudio, não tá saindo. O áudio dela não tá saindo. O áudio dela tá bloqueado. Não tem como liberar o áudio dela pelo mediador, não? Só um minuto. Qual é a participante? Está bloqueada? Eu acho que aí tá com o nome de Letícia Lima, mas... É que tá aparecendo para mim o microfone bloqueado, vermelhinho com um traço. Para ela e para a Larissa. Como estudante que vai apresentar, só tem a Gabriela, a Larissa e a Esther.
Uhum. É a Gabriela. As três estão com o microfone vermelhinho bloqueado. É que para mim elas não estão aparecendo, só um minuto. Bom, Alice, quem está falando e não está aparecendo nada é a Letícia Lino, só que ela está com o microfone desbloqueado e eu acho que é alguma configuração do áudio dela que está errada. É, sim. Agora o microfone está bloqueado, mas quando estava... Fala aí, Letícia. Entendi. Não está saindo seu som. Você vai ter que ir... Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Do lado do microfone, tem um microfonezinho desenhado, tem uma setinha que você pode abrir ela e selecionar qual microfone que você está usando. Qual o nome que está da Gabriela aqui em participante? Tá, Letícia. Letícia Não Lima. tem Gabriela, não, é Letícia. Tá liberado. Olá, pessoal. Estou aqui na técnica da FACT. O microfone da Letícia está liberado. Provavelmente a saída de áudio dela, selecionada no canto esquerdo do microfone, não seja o que está saindo o áudio. Então, por isso que ela tem o microfone liberado, mas quando ela fala, ele não capta. Ela precisa selecionar o microfone correto de captação do computador dela para que ela possa inserir áudio. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Perfeito, Consegue? agora você está funcionando. Perfeito. Eu acho que era um problema do fone. Peço desculpas. O meu nome é Gabriela Mesquita, só que deu um problema no meu cadastro do Zoom e eu tive que entrar com essa conta. Tem algum problema isso? Eu vou relatar isso à coordenação do FACT e vai ficar Não tem problema, não. Essa questão de usar o acesso de outra pessoa é comum. A pessoa aparecer com o nome de uma irmã, de um pai, de uma mãe. Você já se identificou, a Gabriela, tudo bem, tá? Isso, perfeito. Obrigada. Peço desculpas pelo problema técnico aqui. Uma boa apresentação. Obrigada. Então, vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Gabriela Mesquita, somos da equipe Wicked Wolves e hoje viemos apresentar o nosso projeto que possui e aborda os 3 principais temas. O drone, também conhecido como VANT, veículo aéreo não tripulado e remotamente pilotado. A saúde e a dengue, o arborvírus da dengue que é transmitido pela fêmea do Aedes aegypti. Bom, nos últimos anos, a incidência das doenças causadas por arbovirus tem aumentado bastante, tem tido um aumento relevante no mundo inteiro. No entanto, é notório que este aumento se torna exponencial quando se diz respeito à dengue, principalmente se formos falar da região das Américas. Nos anos de 2019 e 2020, houve um aumento relevante nos casos de dengue na América Latina, possuindo até mais de 3 milhões de casos registrados e mais de 1.500 mortes, segundo a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Dentre as medidas convencionais de prevenção de dengue, tem-se a ação de agentes comunitários de saúde, que tem um trabalho de ir em cada residência verificar a existência de focos, e também as campanhas de conscientização feitas pelo governo federal. Mesmo assim, com esse acentuado impacto, além desse acentuado impacto negativo na saúde da população, a problemática da dengue também possui um fardo econômico preocupante. No Brasil, em 2015, um dos anos considerados que mais se teve casos de dengue, foi gasto um total de 3,9 bilhões, possuindo até 1,6 bilhões de casos registrados. O grande problema desse número é que gasta-se o dobro com o tratamento das vítimas da dengue do que com a prevenção da doença. Com isso, é evidente que as técnicas de prevenção não têm gerado um resultado expressivo.
E por isso a equipe trouxe um projeto que visa a automatização desse processo de prevenção, utilizando um drone para eliminar, localizar, identificar e eliminar os focos, tornando esse processo de prevenção e essa técnica mais moderna eficaz e eficiente, sempre também visando o baixo custo. O nosso projeto possui duas principais partes. O dispositivo, que é um drone acoplado com inteligência artificial, desempenhando a função de localizar e identificar os focos, e a pastilha, que é um inseticida Dengue-Tec. Esse inseticida tem um composto ativo, o micro-organismo BTI, que atua apenas no controle da população do mosquito do Aedes aegypti. Ou seja, ele não é prejudicial à saúde do ser humano, ele não interfere no ser humano. O trabalho ele vai funcionar da seguinte forma: um drone ele vai sobrevoar uma região e vai identificar e localizar esses possíveis focos de dengue. Quando esses focos são localizados, ele vai liberar e vai lançar essa pastilha. Por exemplo, como uma caixa d'água descoberta, que é um dos maiores focos que tem de dengue, o drone ele vai lançar a pastilha, essa pastilha vai entrar em contato com a água e vai eliminar os focos da dengue dessa região. Na parte de mecânica do projeto, nós temos o protótipo do drone. É o do modelo F450, porque ele foi primeiramente pensado pela nossa equipe numa competição de drone da SAI Brasil, a Fórmula Drone, mas ele atende perfeitamente todas as nossas necessidades nesse projeto. É um quadrimotor, ou seja, possui 4 motores. Os softwares utilizados para o design do nosso trabalho foi o Fusion 360, que foi utilizado no designer do drone, e o SolidWorks, que foi utilizado para construir o designer do suporte dessas pastilhas Dengue-Tec. O suporte fica localizado na parte inferior do drone, essa caixa cinza. Em relação à escolha do material, a caixa que vai ter as pastilhas Dengue-Tec, ela vai ser impressa por uma impressora 3D, que também já é uma aquisição da equipe. E o filamento escolhido foi o PETG. Também foram feitos testes dos outros filamentos, como o PLA e o ABS. Mas o PETG ele foi escolhido. Os outros componentes do drone vai ser utilizado como um nylon comercial, porque ele possui boas resistências mecânicas, o que gera um voo seguro. Foram realizados testes em relação à massa do drone, e foi constatado que o drone possui 52% da sua massa localizado na sua traseira. Mas isso não mostrou ser problema nenhum para a equipe, porque esse diferente da massa, ele consegue ser... a força dos motores, você consegue voltar essa distribuição da massa, então não gera nenhum problema durante o voo. Bom, falando um pouquinho sobre os componentes eletrônicos, nós possuímos uma placa controladora da Arduino Pilot Mega 2.6, que atua juntamente com os ESCs, que é o modelo de 30 amperes da Hobby Power, com back de 2 amperes. Também temos 4 motores brushes de 1000 kW de alta velocidade. E contamos também com um rádio controle FSA6, com capacidade de transmissão de até 10 canais, e um receptor FSA10 com capacidade de recepção de até 10 canais, e ambos eles são da FlySky. Possuímos também uma telemetria, modelo 3DR Rádio V1.3, que vai atuar juntamente com o rádio controle para fazer esse controle manual do drone. Nosso GPS é o modelo Janel 6MV2. Pode passar. Temos também uma bateria para alimentação do drone de 3 células de 5.200 mAh da Tatu. Pode passar. Bom, aqui vocês podem ver que é basicamente a base do esquema dos componentes eletrônicos com suas alimentações e conexões. Vocês podem observar também que nós contamos com uma Pican que vai atuar junto com o Raspberry Pi
para poder a inteligência artificial fazer a leitura dos locais. E, por último, nós também contamos com 2 servos motores para fazer o mecanismo de liberação das pastilhas, que são os servos 9G da marca Tower Pro. Bom, para a lógica da inteligência artificial, nos baseamos no treinamento do software para reconhecimento de imagens, com o objetivo de, através das imagens que foram previamente coletadas pelo drone, localizar possíveis criadores do inseto, como, por exemplo, pneus parados, grandes poças de água em locais abandonados, enfim, basicamente todo local com um grande volume de água parada e que podem ser potenciais focos da doença. E para isso nós escolhemos utilizar o sistema de redes neurais multicamadas profundas, para conseguir classificar essas imagens com maior exatidão. Esses conjuntos de redes realizam leituras de cada conjunto de pixels e, em seguida, converte como valor de um neurônio da camada de entrada. Depois disso, calculamos a taxa de erros e calibramos seus pesos até que o verificador esteja fazendo o reconhecimento de forma adequada. Pode passar. Nós também optamos por fazer uma árvore de decisão para identificar... Um minuto, tá, menino? Tá. Para identificar as variáveis mais relevantes na hora de fazer o reconhecimento. Algumas variáveis estão aí, como mostra o quadro, e quando ele é classificado de alto risco, o drone emitiria uma notificação para o piloto ou controlador para fazer ou não a liberação das pastilhas DengueTech no local indicado. Pode passar, por favor. Bom, de maneira geral, a gente ainda está trabalhando no nosso projeto para torná-lo ele concreto, mas é isso, a gente agradece pela atenção de todos aqui, agradece também pela organização da FECT e basicamente é isso. Obrigada. Obrigado, meninas. Caso os avaliadores, agora vão começar o período de avaliação. Vou chamar o Christian ou o Marcelo, algum dos dois que começar. Eu posso falar. Deixa eu só ligar a câmera aqui. Aí. Bom dia, meninas. Parabéns pelo trabalho. Tá? Minha pergunta é o seguinte, vocês já conseguiram montar o drone? Ele já está montado? Ou ainda está para montar? A gente já possui drone. Ele já está montado com todos os componentes eletrônicos e capaz de realizar o voo. A parte do nosso projeto que a gente ainda precisa implementar é a inteligência artificial no microcontrolador. Ah, sim, Porque beleza. por conta dessa pandemia, a gente não foi possível irmos ao nosso laboratório no Cefet para conseguir realmente pôr em prática essa parte. Uhum. E quem que está fazendo a programação disso? Quem que está mexendo com isso? Sou eu e a Esther. A gente ficou responsável por criar toda a lógica e a parte de cálculo, mas a gente não começou a programação efetivamente, entendeu? De fato, o código em si. Tá. E só uma perguntinha para ver se vocês estão espertos. Por que vocês vão usar o PETG para o recipiente, não o nylon também? Alguém sabe? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Então, a gente estava verificando sobre esse PETG e sobre os outros filamentos. E ele, na verdade, ele foi melhor, ele deu melhores resultados para essa parte do drone. E também tem um preço um pouco mais acessível do que o filamento de nylon para a nossa impressora 3D. Uhum. Uma coisa importante é que o PETG, ele não reage com outras coisas, igual a garrafa PET, né? Então, provavelmente o PETG ele é melhor para usar como reservatório do DengueTech, né? Por conta de não ter nenhuma reação química, né? Que o ABS provavelmente teria. Então tá, gente, parabéns. Muito, muito, muito legal o trabalho. Gostei muito da ideia. Obrigada. Professor Marcelo, quer falar alguma coisa? Sim, sim. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar antes as estudantes, o orientador pelo projeto.
falar um pouquinho, assim, eu não tenho grandes perguntas, mas eu tenho algumas colocações. Eu gostaria de, na verdade, parabenizar a apresentação das estudantes. Vocês falaram com propriedade, contextualizaram o projeto e apresentaram de forma bem clara os seus objetivos e as etapas que vocês concluíram até agora. E, assim, o que eu tenho, na verdade, a dizer é uma fala de estímulo ao grupo, porque eu vejo esse projeto como um projeto de grande pertinência. Por que isso? Porque o maior desafio na profilaxia da dengue é, de fato, encontrar os focos de reprodução do mosquito. E o trabalho de vocês, né, o projeto que vocês estão desenvolvendo, apresenta uma possibilidade para encontrar esses focos, para combater esses focos. Então, assim, eu vejo esse trabalho como um projeto muito pertinente, e assim, o que eu posso dizer é para vocês continuarem, né, realmente montarem um drone, testarem esse drone e darem continuidade ao trabalho. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigada. E exatamente isso que o senhor falou, realmente, é que nós focamos mais, em específico, na dengue. Mas, eliminando os focos do Aedes aegypti, também se previne outras doenças, como a zika e a chikungunya. Sim, mas é que realmente a gente resolveu focar na dengue, porque é que tem o maior número de casos, maior número de óbitos também, então foi o que a gente achou mais relevante. Muito legal. Parabéns. Mais uma vez, parabéns. Ainda tem tempo? Algum outro orientador quer falar Então, sobre? eu posso fazer um comentário. Bom dia. Meninas, avante. Né? Parabéns. E, resumindo aqui, nesse sonho que vocês estão botando realidade, né? Estão tornando realidade, vocês já pensaram qual local vocês gostariam muito de testar esse drone de vocês, desse levantamento que vocês já devem ter feito ou estarem fazendo sobre regiões que mais precisarão, né, desse tipo de ação, porque as próprias pessoas, muitas delas, elas entram em negação, né? Não, aqui não tem mosquito, né? É um problema que a gente está enfrentando, não só na dengue, mas agora no Covid também, né? As pessoas encherem o saco. Não, aqui não tem dengue, aqui não tem Covid, aqui não tem, e ponto, né? Até que ficam doentes, até que morrem, né? Então, vocês já pensaram isso? Aonde vocês, depois que vocês ultrapassarem aí a barreira, não é, da parte da inteligência artificial para fechar o projeto, né, e botar em prática os testes, né, em campo, aonde vocês imaginam que vocês vão testar primeiro? Vocês já fizeram já conversaram sobre isso, né? Bom, a gente ainda não chegou nessa parte do projeto. Realmente, a gente estava focando os nossos esforços, primeiramente, em acoplar essa inteligência artificial, conseguir fazer com que ela funcione junto com o drone, mas o nosso foco aqui é mais caixa d'água e regiões que possuem mais um grande número, uma grande quantidade de água e que possa ter esses focos. Então, regiões que costumam chover bastante e que essas residências que possuem essa caixa d'água nos telhados, ou muito lixo na rua, com muito pneu, esses pneus maiores que também servem como uma região de acúmulo d'água. Então, de fato, é um próximo passo para o nosso projeto e tem que ser uma pesquisa muito bem feita, temos que saber exatamente qual seria o lugar ideal para a gente iniciar esses testes preliminares. Porque vocês têm que ter em mente que em muitos lugares eles vão ver o drone de vocês como inimigo, né? Então, podem tentar destruir mesmo, né? Então, é preciso aí uma etapa de divulgação de que o que vocês estão fazendo, né? Não visa nenhuma, como é que eu vou dizer, fiscalização, né? Ou nenhum acesso ilegal àquela região, àquela área, né? Isso é muito importante vocês pensarem, né? Para vocês não terem aí o drone de vocês inutilizado, né? Por desconhecimento, né? Por ignorância.
Isso vocês têm que pensar, porque é a realidade. Nós também, só abrindo um parênteses aqui, desculpa. Abrindo parênteses, nós também pensamos em atuar interligado com órgãos federativos, né? Justamente para haver essa questão de divulgação, de uma aceitação um pouco maior. E também o nosso projeto está respeitando a regulamentação da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. O projeto digitalizado ele tem essas partes de critérios de uso, e também a gente, quando formos usar realmente para essas áreas abertas, assim, a público, a gente pretende registrar o drone na ANAC também. Não apareceu para mim, um último comentário, o custo total. Eu acho que vocês tinham feito esse levantamento, projetaram, mas aqui a tela ficou meio confusa. Eu tô querendo... Então, o valor total, a soma desses itens todos dá o quê? Menos de R$2.000. Mas dá aproximadamente esse valor mesmo. A gente tem isso tabelado no nosso relatório. Se quiser, eu posso até compartilhar com vocês. Não, é só uma curiosidade mesmo. Estou vendo aqui 500 com 480 já dá 1.000, né? E o resto aqui... Então, é menos de R$2.000, né? Sim, dá menos do que isso. Deve dar aproximadamente 1.200, algo do tipo. A gente também fez uma pesquisa de mercado e viu que um drone que se enquadra nas nossas necessidades, um drone comercial da DJI, teria um custo de aproximadamente R$4.000. Então, Isso é muito importante. Esse dado é um dado muito importante. Então, bem, menos da metade, né? Isso, muito menos da metade. Muito obrigada. Parabéns para vocês, né? Obrigada. Obrigada. Encerrou o tempo, tá? Nós podemos prosseguir para o próximo trabalho. Wallace. Sim. Deixa eu dar uma interrompida aqui rapidinho. Bom dia a todos, aqui é a Cristina da organização. Porque eu estou identificando aqui na sala alguns participantes que não estariam apresentando, né? Então, tem participantes da sala anterior, de 9 horas, que continuaram aqui. Interromper também, mas é porque teve... A Gabriela está com o nome de Letícia, não sei se você viu isso, ela explicando que ela está entrando com outra... Não, sim, Lino, vi, sim. Tá. Mas tem integrantes das equipes que apresentaram às 9 horas aqui na sala ainda, e alguns outros nomes também que a gente não identificou como participantes dessa sala. Vou pedir, por gentileza, que vocês entrem pelo link aberto, porque a gente tem um link para visitante. Eu vou colocar aqui no chat agora rapidinho o link, e vou pedir, por gentileza, que vocês entrem por lá, tá? Para só permanecer aqui na sala os participantes dos projetos desse horário, tá certo? Vou colocar no chat, por gentileza, entrem por esse outro link. Pode continuar, Wallace. Então, no caso, nós vamos seguir para o próximo trabalho. É o 012, TEC Saúde, Sistema Virtual de Gestão do Histórico de Saúde. Estudantes são a Beatriz Teixeira Ferreira Santos, Maria Eduarda Santos de Oliveira, Rayane Pinheiro Bruno. Orientadora é a Luciane de Paiva Mouro Coutinho. Co-orientador é a Edna Ribeiro dos Santos. Escola Técnica Estadual Santa Cruz. FAETEC. Podem começar, tá? 10 minutos. Tudo certo, bom dia. Certo, bom dia. Posso começar a compartilhar a tela? Por favor. Sim, pode. Vou pedir só que as meninas da última apresentação... A apresentação do projeto anterior que ainda está na tela. Quem apresentou antes tem que interromper o compartilhamento de tela, por favor. Quando elas forem ativar o novo compartilhamento, tem troca.
Vocês conseguem compartilhar? Consegui, sim. Obrigada. Então, gente, eu vou começar. Meu nome é Maria Eduarda. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, eu vou começar falando como surgiu a nossa ideia desse site. Surgiu mais ou menos assim. Eu soube do projeto Jovens Talentos FAPERJ, lá na FATEC Santa Cruz. Eu sou do curso técnico de enfermagem. E eu pensei em fazer um projeto que tivesse relação com o meu curso. Enquanto eu estava nesse processo de pensar no que eu ia fazer, eu me deparei com a situação da amiga da minha mãe, que ela estava se mudando e ela não sabia que clínica da família ela estava pertencendo agora. E ela também tinha que iniciar um tratamento da coluna dela, que ela estava com hérnia de disco. E ela tinha que resolver um monte de papéis, de exames dela. Aí eu pensei, nossa, e se eu fizesse um site que tivesse tudo isso? As pessoas poderiam entrar lá e encontrar essas coisas com facilidade. Que seriam os exames, o local, o mapa onde elas pudessem achar a clínica da família que ela estava pertencendo naquela região que ela está morando. E eu tive essa ideia maravilhosa. Eu me inscrevi para ganhar a bolsa, eu passei pelo processo seletivo e foi aceito o projeto. E a Bia e a Rayane, elas também foram aceitas no processo seletivo. E aí surgiu a oportunidade da gente se juntar, porque elas são do curso de informática e eu não fazia ideia de como fazer um site. Então a gente se juntou e a partir disso foi só sucesso o nosso site. Bom dia, eu sou a Beatriz, né, como ela disse. Eu sou do 3º ano de informática da TEC. E com isso que ela estava em mente, o objetivo do site, o objetivo principal dele foi fornecer aos usuários um local, né, para armazenar e consultar o histórico médico, a caderneta de vacinação. Então, o nosso site ele é construído em 5 abas, sendo home, mapa, dicas, vacinas e histórico do paciente, que é a parte principal, né? Na parte do home, como vocês podem ver, as notícias atualizadas, as notícias que mais estão sendo faladas, e na parte direita tem o artigo do mês, que é a notícia que a gente achou mais relevante destacar. Na parte de baixo, da parte do home, o pessoal coloca. Bia, tá dando problema no áudio. Tá muito baixo. Baixo? Agora tá bom? Tá melhor. Sim, tá melhor. Vocês conseguiram ouvir o que eu disse na última parte? Não, não deu. Tá, então na parte do home, a gente tem as notícias sempre atualizadas cada mês. Na parte de baixo, a gente tem as notícias antigas, né? Onde a pessoa pode estar vendo uma notícia que perdeu ou querendo rever alguma notícia. E nessa mesma do home, a gente tem o artigo do mês, que é cada pessoa, que é o que é mais relevante destacar. Agora, a gente também tem a parte do mapa. Esses links da parte do home são de fontes confiáveis, como o Ministério da Saúde, universidades, Organização Mundial. Pode voltar para o lado. O áudio parou novamente. Eu recomendo que você desligue a câmera para tentar melhorar, pode ser problema de conexão. Não, Tá, acho que o fone dela tá ruim. Tenta tirar o fone. Foi o que aconteceu com outro grupo. Melhor tirar Agora o fone. Foi. Tá melhor? Aham. Tá ok, então. Muito melhor. Na parte de mapas, a gente tem um mapa clicável da cidade de Janeiro, né? E aí, por exemplo, Santa Cruz, que é uma parte onde a gente mora. Eu quero saber um posto que tem em Santa Cruz. Eu aperto na área de Santa Cruz e vai me mostrar
onde tem as UPAs, as clínicas da família, que eu possa estar indo procurar um atendimento médico. Na parte das dicas, a gente dividiu em 7 sessões, que são dicas para o verão, para o inverno, saúde do homem, saúde da mulher, também tem saúde do idoso, a gente tem prevenção do câncer de pele e também dica para ter uma vida mais saudável. E na parte das vacinas, a gente dividiu em 2 partes, onde na parte direita a gente pode ver que a gente dividiu as vacinas que a gente tem que tomar em cada fase da nossa vida. E na parte esquerda a gente dividiu mais como sobre o que é uma vacina, o que são as vacinas, né? A rotina, a campanha que a gente deve seguir. E a gente pegou todas essas informações da cartilha da Organização Mundial da Saúde, a cartilha da vacinação da OMS. Bom dia, meu nome é Raiane Pinheiro, eu sou aluna do 3º ano do curso de Informática da FETEC, e eu vou explicar agora um pouco como funciona a nossa parte principal do nosso site, que é o histórico do paciente. E então, o histórico do paciente, ele conta com uma aba de login, que se o usuário previamente já foi cadastrado, ele pode entrar nessa área só com um e-mail e essa senha, e caso ele não tenha uma conta registrada, ele pode se cadastrar. Ele vai precisar só de um nome completo, eu vou usar aqui como exemplo meu, colocar um e-mail, uma senha de 8 dígitos e repetir essa senha. E aí ele pode se cadastrar. Dentro do histórico médico vai ter a área reservada para ele e vai ter a sua caderneta de vacinação, onde ele pode preencher com a data que ele tomou tal vacina ou uma data que ele está programada para tomar essa vacina. Ele pode adicionar observações sobre cada vacina que ele já tomou, que ele vai tomar. Ele pode adicionar o endereço de onde foi o posto que ele realizou a vacina. Ele tem a área de receitas médicas, que ele pode estar preenchendo com as receitas que foram passadas para ele pelo médico em tal período da vida. Ele pode botar a data, ele pode botar a unidade de saúde e o médico responsável que passou a ser para ele. Na área de exames, a gente conta com exames de sangue, de urina e fezes. E, por exemplo, aqui ele pode preencher com os dados que foram retirados do exame dele. E na parte de consultas, ele pode colocar uma consulta que ele foi no médico e ele pode preencher com o que foi realizado, os procedimentos, se foi feito algum exame, se foi feita alguma consulta específica, e pode colocar suas observações. O nosso site, como a gente ainda está em processo de conclusão, a gente ainda está trabalhando em melhorias. Por exemplo, nessa parte do histórico, a gente ainda está pensando em adicionar um mecanismo em que o usuário possa adicionar foto por exemplo, da receita médica, para ele não precisar preencher todo o conteúdo, ou então adicionar um PDF, porque tem certas unidades de saúde que, ao invés de passar uma receita por escrita, ela manda um PDF pro seu e-mail. Pro seu e-mail. Obrigada, Bia. A gente também vai implementar mais exames, por exemplo, raio-x ou uma ultrassonografia, por exemplo, que pode ser... Minuto. Sim, certo. Agora que eu expliquei um pouco dessa parte a partir do site em si. Eu vou explicar um pouco como funcionou a nossa parte lógica, no caso, a construção lógica do site. A gente construiu o site utilizando 4 linguagens de programação, sendo elas o HTML, que trabalhou com todo o conteúdo visível do site, por exemplo, todos os textos, todas as tabelas, imagens foram inseridas com HTML. O CSS, que foi uma linguagem que a gente utilizou para poder fazer a formatação de estilo, por exemplo, tamanho de imagem, exposição de conteúdo, cores, fontes, tudo foi inserido com o CSS. O JavaScript foi utilizado para fazer a validação do cadastro do usuário. Por exemplo, se o usuário deixou algum espaço em branco, vai ser alertado para ele preencher novamente, para validar a senha. E o PHP ele foi utilizado para fazer a conexão com o banco de dados do site, ou seja, todos os dados inseridos pelo usuário. Certo. Bom. Algum dos avaliadores já tem algo a falar? Professor Marcelo? Meninas, eu tenho, na verdade, 2 comentários.
Primeiro, parabéns. Eu acho a interdisciplinaridade muito importante, tá? Como a Maria Eduarda falou, que é do técnico de enfermagem, junto com as meninas da informática, eu acho isso importante, porque ninguém faz ciência sozinho. Não tem como a gente trabalhar, eu vou sentar aqui no sofá da minha casa e desenvolver o trabalho. Não dá. Tá? A gente tem que sempre explorar e trabalhar com outras áreas para poder ter um trabalho sólido. Né? Eu fico com uma dúvida, porque, assim, eu posso estar errada, mas dados dos postos, né, de saúde da família e tudo mais, isso já não consta no site da Secretaria de Saúde ou do Ministério da Saúde, não sei? Sim, consta no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, inclusive. E, no caso, os nossos dados foram retirados do site da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas o objetivo do nosso site seria facilitar esse acesso. No caso, na nossa área de residência, que é o município do Rio de Janeiro. Então, a gente pegou o dado, no caso, só dessa região do município do Rio de Janeiro para poder separar com os postos de saúde. Mas para facilitar mesmo, porque no mapa da Prefeitura é um mapa muito grande e é mais complexo. Também a gente teve essa ideia de fazer o nosso site, porque a gente viu que no site da prefeitura as pessoas estavam insatisfeitas com o site. Eu observei isso. Por isso que a gente deu continuidade com o site. A gente tinha visto que já tinha um site parecido, só que as pessoas estavam insatisfeitas. E a gente queria algo melhor para as pessoas, com fácil acesso, onde elas pudessem encontrar as coisas com facilidade e que elas não ficassem insatisfeitas assim. Eu falei isso, mas eu sei que às vezes muitos sites que são do governo, né, seja municipal, estadual ou federal, eles não são fáceis de utilizar, né? Igual exemplo, as pessoas falam, veja no site da Anvisa. O site da Anvisa é um dos mais complexos para você acessar. Você não acha nada de cara. Mas, na verdade, acho até que o site de vocês, além dessa facilidade para a população, né, da região, eu achei interessante esse dos dados de exame. Só que, assim, os dados de exame, esse pedaço, seriam adicionados pelo paciente ou pelo médico? Pelo paciente. Isso, pelo paciente, porque o nosso site ele é só para funcionar como um diário mesmo, para você não ter que ficar guardando papéis, que muitas vezes você perde. Então, o usuário vai receber esses dados do médico e vai inserir de acordo com o gosto dele. Por exemplo, a caderneta de vacinação, né? Que é uma coisa que a gente tem, mas eu tenho duas, que era uma minha quando era pequenininha, assim, que minha mãe ficava mais responsável, e uma mais pesada, né? Conforme o tempo foi passando. Assim, eu posso ter perdido ela e ter coisas lá que eu talvez precisaria colocar na nova. Se eu tivesse essa parte do histórico do paciente, para deixar tudo armazenado desde o começo, eu não poderia ter dúvidas disso. Não, e eu acho também interessante, porque a pessoa ela vai armazenando esses dados com o seu login. Mas aí, com esse armazenamento, a gente teria que se preocupar também em como que esses dados vão ser armazenados, né? A linguagem e a facilidade, o tamanho desses arquivos, como é que eles vão ser armazenados. Aí, vocês já viram isso com relação a programa, sei lá, qual vai ser a língua? Eu não sei se é Python, não. Na verdade, pode fazer isso em qualquer tipo de linguagem, né? Sim. Eu penso logo que SQL é a mais simples para poder armazenar isso, porque é um banco de dados que vai ser feito, né? Sim, a gente não inseriu... perdão pelo barulho aqui, que está tendo obra aqui na casa do lado, mas o nosso banco de dados foi feito no SQL, eu não tive tempo de poder falar sobre ele, mas os dados são leves, porque são todos textos e futuramente vai ser imagens, então não são muitos dados pesados, então o banco de dados não precisa ser muito grande, não vai sobrecarregar o servidor, porque são dados simples, são textos e imagens. Mas tem que ter aquela limitação de caracteres, né? Porque vai que a pessoa decide escrever o dia, a hora, o momento que ela decidiu uma vacina e já era. Né? Não, sim, mas no MySQL tem essa função de deixar ilimitado. Por isso que eu estou pensando mais simples também, você pode botar o caractere, tudo bem. E parabéns. Obrigada.
para vocês. Tá bom? Gente, Eu rapidinho gostaria de só. fazer um comentário. Primeiro, parabenizar as meninas aí, né, pela iniciativa, né, a detecção de um vácuo no sistema, né, nesse sistema de informação, e essa iniciativa, né, de tentar facilitar a vida das pessoas. Aí eu estou aqui imaginando, né, primeiro, tem muito a ver com o comentário da professora Alessandra, e esse site, por exemplo, vocês construíram ele prevendo que ele possa ser acessado por celular ou e-computador, só computador inicialmente, depois celular. Como é que foi esse planejamento, né, do usuário conseguir acessar esses dados, né? Ele teve aí a etapa de armazenamento e um acesso rápido. Funciona com celular, é muito pesado, né? É isso que é uma pergunta. E uma outra, um desafio, né? Que estou passando aí para vocês, que é a questão da população, por exemplo, né? Que é uma população com dificuldade de acessibilidade, né? Então, a população que tem dificuldades visuais. Eu estou vendo aqui as letrinhas bem pequenininhas, né? Então, não é o cego, não estou nem me referindo às pessoas com cegueira completa, né? Mas aquelas que têm uma alta dificuldade visual. Estou lançando aqui um desafio para vocês pensarem em como atender essas pessoas no formato da letra, né? Tamanho da letra, ou uma versão, né? Uma versão para deficientes visuais, certo? Que até poderia incluir. Eu não sou da área de computação, né? Eu estou meio como a Maria Eduarda, ela tá com a ideia, teve a ideia e precisou da ajuda aí de quem sabia fazer, né? Mas eu lanço o desafio porque a ideia foi muito boa, né? De vocês avançarem aí nesses planejamentos de vocês para também atender o deficiente visual, incluindo, né, uma alteração nas letras, né, em tamanhos de letra e tal, e também talvez até um áudio, né, o deficiente visual conseguir ler as letras maiores, as legendas maiores, conseguir clicar ali e ter a informação pelo áudio, né? E, no mais, parabéns para os três, né? Para os três membros aí e orientação do trabalho. Obrigada, viu? Então, essa parte da acessibilidade é muito importante, porque o nosso site ele é baseado em acessibilidade, a gente quer trazer mais para a população. Então, sim, com certeza a gente vai implementar, a gente vai melhorar isso. Muito obrigada por ter nos mostrado esse ponto de que as letras são pequenas, realmente, a gente vai melhorar nisso. Muito E obrigada, o primeiro ponto que a senhora falou, nossa, eu até esqueci agora. É sobre ter um site, se dá para usar no computador, e no celular. Então, Inicialmente a gente está só pelo computador, mas como o nosso site ainda não está pronto, a gente ainda está no processo de conclusão, a gente vai sim otimizar ele para o celular e deixar ele mais acessível também para as pessoas com uma deficiência visual um pouco maior. Ótimo. Obrigada, Maravilha. gente. Muito obrigada. Nada, obrigada, senhora. Então, podemos seguir para o próximo trabalho. Toxiscan, uma plataforma de detecção de gases nocivos. Os estudantes são o Carlos Paiva Novaes Fernandes, Gabriel Ramos Alves Lima, Marcos dos Santos Guerra. O orientador é o Leandro Marques Samin. A escola é a Cefet RJ, Campus Maria da Graça, cidade do Rio de Janeiro. Pode começar, meninos. Bom dia, gente. Aqui é o Gabriel. A gente vai começar a compartilhar a tela só um momentinho. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? O som? Sim, tudo ok. Ok. Só um momentinho.
Pronto. Ok. Vocês estão conseguindo ver o slide, todo mundo? Sim. Tá tranquilo. Ok, então. Ok. Então, ok. Pode começar, Carlos. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa apresentação. Eu me chamo Carlos. Estamos aqui com o nosso colega Marcos Guerra e o Gabriel Ramos. Eu sou aluno do curso de Automação Industrial do Cefet-RJ, Unidade Média da Graça. Eu e Marcos somos alunos bolsistas. Eu, através do programa Jovens Talentos da FAPERJ, e o Marcos, através do PBEXT. Passa. Bom. Passou aí para você? Ah, tá. Sim, pode passar de novo. Bom, o que é o Toxiscan? O Toxiscan veio da nossa ideia porque tivemos em 2019 a apresentação de nossa feira de extensão e tivemos a ideia de um trabalho. A ideia que eu tive foi quando eu vi uma notícia, principalmente, acredito que foi quando um casal ele pediu um apartamento, alugou um apartamento, e por conta de um acidente de vazamento de gás, eles morreram por conta de intoxicação de monóxido de carbono. Então pensamos, por que não criar um produto que fosse uma plataforma que agisse na prevenção e detecção de vazamentos de gás? Essa era a nossa ideia. Mas atualmente também pensamos em aplicar para prevenção e detecção de incêndios, né? Pode passar. Os nossos objetivos como projeto não só é buscar a segurança, mas também a saúde, porque quando se trata de gás, também há um grande dano, não só à saúde dos indivíduos, mas também a bens materiais. Também pensamos na segurança para que uma pessoa que esteja a longas distâncias e até mesmo perto consiga receber essa notícia. Além disso, também pensamos no desenvolvimento, pois queremos criar tecnologias e soluções que busquem a inovação e também o baixo custo. Passa. Agora, falando sobre o funcionamento do projeto, primeiramente, a estrutura do projeto precisa estar presente em um ambiente em que possa ocorrer algum risco de incêndio ou de vazamento. No caso, nossa representação é o botijão de gás, e aí ele pode estar inserido tanto em uma cozinha, né, em um domicílio, ou também em um restaurante. E aí, uma vez que o gás ou o princípio de incêndio é feito, a nossa plataforma é capaz de detectar através dos nossos sensores. Uma vez que essa plataforma é detectada, pode passar, ele recebe a informação não só de acordo com o visor, através da tela, mas também com apoios sonoros e visuais, através dos LEDs e também dos alto-falantes, os buzzers. Pode passar. Bem, galera, agora eu vou falar meu nome é Gabriel, e agora eu vou falar da parte de dados. Eu vou apresentar para vocês o levantamento de dados que a gente fez, para a gente conseguir embasar o motivo pelo qual a gente está fazendo o nosso projeto, também para a gente poder mostrar para vocês os problemas relacionados aos vazamentos de gás e de incêndios, e mostrar que eles realmente não são brincadeiras, são dados a serem levados em conta. Bem, começando primeiro aqui com o estado do Rio de Janeiro, a gente divide essa apresentação em 2 estados, que é o do Rio de Janeiro e em São Paulo. Começando pelo do Rio de Janeiro, a gente tem estatísticas que no ano de 2018, a gente teve cerca de 2.536 ocorrências de vazamentos de gás e explosões. Esses dados eles foram disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Bem, analisando o gráfico disponível aqui no slide, a gente pode perceber que o mês que mais tem ocorrências é o mês de maio, que apresenta mais de 240 ocorrências de vazamento de gás ou de explosões. Ou seja, nesse mês ocorreram bem mais de uma média de 8 casos por dia registrados pelo Corpo de Bombeiros. Falando em relação agora aos incêndios no estado do Rio de Janeiro, segundo as mesmas fontes, nós temos que nesse mesmo ano tiveram 26.340 incêndios no Rio de Janeiro, sendo que 33% deles já aconteceram em edifícios, ou seja, áreas residenciais que têm bens, propriedades e pessoas. Ainda utilizando os mesmos dados, durante um período de 3 anos, de 2016 até o 2018, a gente teve um registro de mais de 85 mil registros de incêndio no nosso estado, que realmente é um número extremamente preocupante.
falando agora de São Paulo, São Paulo tem dados mais específicos em relação ao gás que a gente quer abordar principalmente no nosso projeto, que é o GLP. Bem, segundo as informações divulgadas pela Liquid Gas Distribuidora, nós temos registros de 13.940 vazamentos de GLP entre os anos de 2012 a 2015, como eu já falei. Como você pode ver, a gente começou o ano de 2012 com 3.442 e terminou no ano de 2015 com 3.391, o que demonstra também uma constância nesses gráficos que é preocupante, porque não diminui. Agora, falando dos incêndios que foram causados por esses vazamentos de GLP, segundo ainda o mesmo período de tempo, a gente tem um registro de 1.422 incêndios causados pelo vazamento de GLP. O que vocês podem até pensar que é um número relativamente pequeno em relação ao do Rio de Janeiro, porém, quando a gente está falando de bens, propriedades e vidas humanas, é um valor extremamente considerável. E, além disso, também o gráfico se apresenta de uma forma bem instável. Falando dos dados em relação ao GLP no Brasil mesmo, temos informação que todos os municípios do Brasil têm a distribuição de GLP presente. E o botijão de gás está presente na casa de 95% das pessoas de todo o Brasil. E isso não deve mudar tão cedo, já que outras alternativas, como, por exemplo, fogões de indução, os quais não precisam da utilização de gases, eles se mostram extremamente inacessíveis, ou seja, estão muito caros. Visto que nós não temos nenhuma perspectiva de diminuição no uso do GLP, a probabilidade de uma constância, até os dias de hoje, nesses gráficos de vazamento, gráficos de incêndio, gráficos de acidentes relacionados a vazamentos de gás em incêndios, como eu já falei no caso, é realmente alta. Principalmente em épocas como a nossa, que é de pandemia, já que as pessoas não podem mais sair de casa para jantar fora, ou etc., elas têm que ficar em casa e cozinhar, o que faz com que elas tenham que reabastecer sempre o seu botijão de gás, o que já contabilizou um aumento de mais de 23% na demanda de gás de cozinha nesse período de pandemia que a gente se encontra. Esses dados foram divulgados pelo Ministério de Minas e Energia. Bem, agora gases. Vamos lá. Como eu falei para vocês, os gases principais que a gente quer abordar no nosso projeto. O GLP é o gás principal. Ele é uma mistura gasosa muito utilizada, como vocês já sabem, para produzir o aquecimento de alimentos em fogões. E apesar dele não ser intoxicante, ele é um gás extremamente combustível e asfixiante. Ele é combustível porque ele pode através de uma faísca, pode acabar causando grandes explosões e até mesmo incêndios. E asfixiante porque ele tem a capacidade de expulsar todo o oxigênio do local, fazendo com que só esteja presente o gás. E também temos o monóxido de carbono, que é um caso específico, realmente, porque ele é um gás inodoro e ele é extremamente perigoso, e ele é produzido em situações de queima em condições de pouco oxigênio, ou seja, incêndios, que tem a presença de fumaça. Ele tem um alto grau de toxicidade e ele também não pode ser sentido, logo não tem como você identificar a presença dele no recinto. Bom, agora eu vou falar sobre os componentes do nosso projeto e como é que ele funciona. Pode passar. Primeiro, nós temos o cérebro do projeto, que a gente está utilizando o Arduino. Vai. E agora, para complementar o Arduino, para enviar os dados, a gente tem um sensor MQ2, que ele detecta butano, álcool, propano, hidrogênio, GLP e fumaça. Pode passar. Agora também temos o nosso sensor MQ7, que ele detecta somente o monóxido de carbono. Passa. Bom, uma nova adição que a gente vai fazer no projeto esse ano seria um módulo Wi-Fi que vai possibilitar ele conversar com os nossos sites, que vai ser uma adição futura. Pode passar. Também temos o display OLED, que vai ajudar na comunicação visual. Passa. E os LEDs, os buzzers e os resistores, que também vão ajudar na comunicação visual e auditiva. Menos os resistores, que eles são ligados no LED. Pode passar. Agora também temos a nossa carcaça, que ela foi impressa na impressora 3D, e a gente fez ela sob medida, utilizando o software do SolidWorks. Ok, pode passar. Bom, também temos a bateria de lâmpada de emergência, que ela foi criada para... A gente não vai literalmente usar uma bateria de lâmpada de emergência, mas a gente vai usar um mecanismo dela, que assim que faltou luz, ela vai para a bateria. Pode passar.
Bom, agora perspectivas futuras e resultados esperados. Passa. A gente planeja botar uma página web que vai conter todas as informações do seu produto lá na página. Passa. Também temos um aplicativo que a gente vai utilizar como se fosse uma emulação do site para não ter gastos de upar eles nas lojas. Passa. E também teremos o bot do WhatsApp, que, por exemplo, se faltar luz na sua casa e não tiver internet, a gente criou um mecanismo de enviar ping para o site. Caso o site não responda, ou o aplicativo não, o produto não mande o ping, ele vai avisar porque pode ter falta de internet. Pode. Ok. Algum avaliador? Algum comentário? Então, eu só queria que você explicasse um pouquinho melhor esse final, que foi muito corrido. Ok. A questão da internet, como é que é esse negócio do... Explica, por favor. Ok, então, nós dividimos em 3 etapas. Seria o aplicativo, o site e o bot no WhatsApp. O aplicativo seria basicamente um site do WhatsApp utilizando a tecnologia de PWA, que ele basicamente emula o site em um aplicativo sem os custos de você precisar subir ele na Play Store e na Apple Store. Sim. O que facilitaria para a gente, porque a gente não tem esse dinheiro agora. E o bot no WhatsApp, ele seria basicamente em situações de emergência. Porque a gente tem o nosso produto ligado à internet, porém, caso haja uma queda de internet ou de energia, a gente não vai conseguir a comunicação. Então, como é que a gente vai saber que está tendo um incêndio ou alguma coisa assim? A gente vai criar um comando chamado ping, né? Que ele vai automaticamente mandar um ping para o servidor, e caso o produto não consiga mandar esse ping, ou então caso o servidor não consiga responder esse ping, ele vai avisar, ó, não está tendo conexão com a internet, verifique qual é o problema, entendeu? Tá. Isso é para a pessoa poder monitorar a casa dela à distância, é isso? Exatamente, exatamente. Tá. Cara, primeiramente, parabéns para vocês, o trabalho tá bem legal. Assim, a princípio vocês começaram a apresentar, eu falei, cara, mas detector de fumaça e de CO2 já existe um monte, né? Mas vocês conseguiram colocar tudo numa coisa só, né? E integrar isso com a internet, e fazer essa coisa da pessoa conseguir monitorar a distância. Eu não entendi, não peguei direito se vocês pensam em fazer alguma coisa dele avisar sozinho para o bombeiro ou alguma coisa assim. Então, essa é uma tecnologia um pouco difícil, porque a gente tem que estudar bastante para não houver erros, porque caso houver erro, o bombeiro vai na sua casa à toa. E quanto a já existirem detectores, a gente pesquisou no mercado e não existe nenhum assim, acessível a todo público, porque a gente está visando o custo-benefício. A gente atualmente gastou uns R$50 para fazer o projeto inteiro. Nossa, ótimo. E a gente não viu nenhum visando o público de casa, residencial, somente comercial de grande porte, tipo shopping, estabelecimentos grandes. Então a gente viu uma brecha e a gente está tentando suprir essa necessidade dos consumidores. Uma coisa, eu não sei se vocês têm como, assim, para completar mais o projeto de vocês, eu também não sei qual seria a dificuldade técnica para fazer isso, mas detecção de curtos na casa também seria interessante, né? Porque uma das causas grandes de incêndio são os curtos-circuitos. E talvez no relógio da residência, se vocês conseguirem implementar alguma coisa que visse, né? Um gasto elevado e um pulso muito alto de energia de repente, enfim. Então, a gente já pensou nessa adição, só que o problema é que a gente fez com que o nosso projeto seja móvel por conta da bateria removível e tal, de luz de emergência. Mas a gente já pensou, né, em implementar no circuito da casa, porque a gente implementar tipo um disjuntor, né? Que assim que ocorresse algum tipo de curto, desligar e acabou a energia. Mas obrigado aí pela sua... Caraca, esqueci o nome. Obrigado. Porque isso deixaria um projeto mais completo e, de fato, tentando evitar esse monte de incêndio que a gente tem no Rio, porque é muito... Com certeza. Tem uma quantidade muito grande de incêndio mesmo, né? De problemas, né, em relação a isso.
Mas, enfim, Sim. parabéns, é um trabalho, eu acho que é bem pertinente. Obrigadão. Algum outro avaliador? Alguma outra pergunta para o grupo? Ainda temos bastante tempo. Algum avaliador gostaria de falar alguma coisa? Professora Alessandra? Eu sempre falo, né? Falo muito. Não, mas na verdade, é só dar parabéns para os meninos. Sim, na verdade, para todos os trabalhos. Né? Que tá, como eu falei, a FACT a cada ano se supera com esses trabalhos. Então, se nenhum outro orientador, outro avaliador quiser falar, nós podemos encerrar. Eu agradeço a todos. Rapidinho, Wallace, antes de encerrar, só queria dar parabéns às meninas também. Assim, tô achando interessante que estão aparecendo trabalhos com programação, com robótica, que só tem meninas. Isso é muito interessante, né? Que é uma coisa dominada pelos... Isso, seu som falhou. Você desligou o som. Está desligado. Desculpa, eu barrei no botão. E as meninas estão entrando nessa área com o pé na porta. Isso é muito legal, cara. Eu tô achando isso muito bacana. Parabéns aí para todo mundo. Tá? E eu tô, assim, feliz demais com os projetos que estão aparecendo agora, porque a gente vê que tem um trabalho, um empenho dos alunos muito grande, né? Porque não programação é uma coisa que você aprende, é uma linguagem que você aprende, né? E que você tem que ter uma prática, porque senão a coisa não sai, né? Então, parabéns. E, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo, dos estudantes, dos orientadores, dos avaliadores. É muito bom a gente se ver, né, Christian? Apesar de ser assim, né, Alessandra, todo mundo, toda a Rosane, que é conhecida de muito tempo, né, Rosane? Muitos anos. Nossa, pois é. Não, eu queria aproveitar também exatamente o que o Christian falou, a presença feminina nessas áreas, né, que, vamos dizer assim, no século passado eram dominadas, né, pelos meninos, né, e de uma maneira muito competente, né, e ideias excelentes, né, o lado humanista, né, que é uma característica aí do gênero, né, e assim, foi fantástico, eu agradeço imensamente pela oportunidade de ter participado dessa sessão. Tá, muito obrigada de novo, gente. Eu acho que essa FACT está conseguindo ser realizada. A gente estava todo mundo sem saber como é que ia ser, mas acho que está sendo bom. Eu nunca vi tanto projeto como nessa FACT, que normalmente quando é presencial eu não consigo nem ver os avaliadores às vezes. Então, eu particularmente estou adorando. Espero que vocês estejam gostando, todo mundo, que aproveitem. Pessoal, lembre que tem esses links para poder ser plateia, né? Vocês podem... É uma sala que você entra naquele link, senta. É uma sala virtual muito bem montada. Tem a exposição virtual, que até o Wallace botou esse também no chat, isso. Sim, a exposição que a gente teve que selecionar só 55 vídeos, não cabia todo mundo, mas está muito interessante também para vocês visitarem os vídeos, né? E também convidarem os conhecidos para visitar a exposição virtual, visitar a FACT, tá? Agradeço e agora passo para o Wallace encerrar. Gente, a organização está de parabéns muito, assim, gente. Vocês estavam organizando isso na internet, eu fico imaginando que loucura. Sem dormir, sem feriado, sem final de semana. Você conhece essa história, né? Já era assim, presencial, assim, online, então nem imagino. Parabéns para vocês. 2 eventos paralelos, avaliação e exposição, então foi um pouquinho... Então, eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade que a FACT me concedeu de estar aqui com vocês. Os avaliadores, as apresentações foram maravilhosas. E como a professora Vera falou, o link da exposição está no chat, tá? E é isso. Bom final de semana. Tudo de bom a todos. Obrigada a você também, Wallace.